Olá pessoal, professor Wagner do curso agora vai mais um vídeo para você. Na aula de hoje a gente vai começar o nosso estudo de óptica, ok? Fenômenos luminosos, a física analisando esses fenômenos, ok pessoal? E na óptica a gente começa com óptica geométrica. Em óptica geométrica a gente vai tentar entender a relação, o que é um corpo luminoso, o que é um corpo iluminado. A gente tem dois tipos de fontes de luz, as fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas fontes que têm luz própria, por exemplo, o sol, uma lâmpada acesa, a chama de um fogo. Tudo isso é considerado fonte de luz primária, porque tem luz própria. Já os demais corpos que não têm luz própria são consideradas fontes de luz secundária, ou seja, eles são iluminados por alguma fonte primária. Gente, guarda a dica. Uma fonte primária pode vir a se tornar uma fonte secundária, assim como uma fonte secundária pode vir a se tornar uma fonte primária. Uma lâmpada apagada, por exemplo, é uma fonte secundária, porém ao acender essa lâmpada ela se torna uma fonte primária. Beleza? Guarda essa dica aí. A classificação dos meios. A luz ela só pode se propagar em vários meios. A gente pode classificar esses meios de três formas. Transparente, aquele que vai desviar pouquíssimo a luz, ou seja, a gente vai conseguir ver com nitidez o que há do outro lado. Os meios translúcidos são aqueles meios onde a gente consegue enxergar mais ou menos o que há do outro lado. A gente vê o vulto passando, mas a gente não consegue formar a imagem corretamente. E os meios opacos são aqueles meios onde a luz não consegue atravessar, ou praticamente quase nada a luz o atravessa, e a gente não consegue perceber o que há do outro lado nesse meio, beleza? Então a gente tem que considerar esses elementos aqui. A gente normalmente vai trabalhar com meios transparentes, certo? Tentar enxergar como que a luz se comporta ao colidir ou atravessar esse meio. Tranquilo? Em meios homogêneos, isotrópicos, gente, a gente tem propagação retilínea da luz, ok? Então a gente vai considerar que a luz está se propagando em linha reta, vindo de uma fonte distante. Os raios de luz se tornam raios paralelos, ok? Essa fonte distante pode ser o nosso próprio Sol, tranquilo? Mas o que acontece quando eu colocar uma barreira na frente dessa propagação de luz? Ao colocar uma barreira a gente pode ter a propagação ou a formação de sombras, mas nem toda sombra é sombra, a gente pode ter formação de sombras ou penumbras. O que é uma penumbra? Vem cá, a gente tem dois tipos de fontes aqui que a gente pode analisar. As fontes pontuais, onde a dimensão dessa fonte é desconsiderada, e as fontes extensas, onde a gente vai considerar o tamanho dessa fonte em relação ao meio que ela vai estar incidindo. Se a gente pegar uma fonte pontual, eu vou colocar aqui um obstáculo no meio da propagação dessa fonte e vou colocar um anteparo aqui onde vai projetar esses raios. O que vai acontecer? Dá uma olhada. Os raios saem da fonte pontual. Eu vou colocar esses raios sempre passando no extremo daquele meio opaco que está impedindo a passagem da luz. Toda luz que passar entre esses dois raios será bloqueada. Toda luz que passar para lá ou para baixo desses raios, ele vai conseguir atravessar e vai iluminar a região. Então a gente vai ter o seguinte, pessoal, essa região onde está sem luz, ou seja, com ausência de luz, vai ser a nossa chamada região de sombra. Já essas duas regiões, onde a luz passa sem interferência, a gente chama de regiões iluminadas, beleza? Mas e se a fonte for extensa? Se a fonte for extensa, a gente vai ter a formação de uma terceira região. Olha lá, eu tenho uma fonte de luz extensa, passando por um meio, ok? Então eu vou pegar os pontos limites de propagação dessa luz e vou fazer o seguinte, vou passar no obstáculo no extremo abaixo e no extremo acima. Você vai perceber que vai ter um cruzamento de raios. Parte dos raios vão passar para cá, parte dos raios estão passando aqui, ou seja, tem uma região que está parcialmente iluminada aqui, ó, onde esses raios iluminam essa região, porém esses raios não, certo? Aquela região parcialmente iluminada a gente chama de região de penumbra, ok? Então aqui a gente vai ter a formação de três regiões: sombra, as regiões de penumbra e as regiões iluminadas. Isso está diretamente ligado a um fenômeno astronômico que a gente chama de eclipse. Imagine que aqui fosse o Sol, aqui a Lua e aqui a Terra. Quando a Lua entra na frente do Sol, ok? Claro, a Lua é muito menor que o Sol, mas como que ela consegue tampar? Pelo nosso ângulo de visão, pela distância que a gente tem desses pontos, a gente consegue ter uma percepção de que está tampando. Porém, quem vai enxergar uma região de eclipse total é quem estiver na região de sombra.
As pessoas que estiverem nessas duas regiões verão eclipses parciais. E aquelas pessoas que estiverem nas demais regiões, elas verão eclipses... Opa, professor, elas não verão eclipse porque essa região está toda iluminada, ok? Normalmente, gente, nós estamos aqui nessa região em que quase não acontece eclipse, no Brasil, ok? A gente pode ter esse tipo de eclipse, ok? E quem está sendo eclipsado nesse momento? Quem está sendo eclipsado, ou seja, tampado nesse momento, é o Sol. Então esse é o chamado eclipse solar. Professor, e o eclipse lunar? O eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ela bloqueia os raios solares que atingiriam a Lua. Logo, a Lua fica tampada, a gente deixa de ver por um determinado momento a superfície da Lua. E aí a gente vai falar então que nós estamos tendo um eclipse lunar. Beleza, pessoal? Pessoal, veja aí nos comentários desse vídeo que se você se interessou por eclipses, a gente vai mandar para você uma cartinha com os principais eclipses desse ano e aqueles que você vai poder observar ou não. Beleza? Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Ah, não desliga não! Não deixe de dar um like no nosso vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? Só assim você faz o nosso canal crescer e a gente divulgar muito mais ciência, muito mais vídeo, preparando você para o Enem, para os vestibulares e para todas as provas da vida. Valeu, galera, até o próximo